A gente continua falando, gente, sobre as chuvas que atingiram principalmente o ABC Paulista no final de semana. O Danilo Moliterno está agora lá em Diadema, outro município que foi bastante afetado por essas chuvas. E Danilo, a Defesa Civil emitiu alertas para esses temporais na região metropolitana aqui de São Paulo. Qual foi o trabalho, qual tem sido o trabalho feito nesse momento da Defesa Civil? Olá, Débora, e a todos que acompanham a CNN. Sim, teve alerta emitido aqui para a região do ABC Paulista, cuja situação a gente mostra desde manhãzinha. Estávamos em São Bernardo do Campo, agora em Diadema. Este alerta, a Defesa Civil indicava, foi emitido para o ABCD, Santo André, São Bernardo, São Caetano, também Diadema. E para a gente atualizar esses dados sobre os alertas, esse alerta emitido por meio daquele Cell Broadcast, essa nova ferramenta da Defesa Civil, com esse já são 151 alertas emitidos por esta ferramenta desde o primeiro acionamento, que foi lá em 25 de dezembro. Então, 151 acionamentos em 4 meses. Vamos falar um pouquinho mais sobre esses dados? São alertas entre severos e extremos. Foram 144 alertas severos e 7 extremos. E aí vale a gente dar um destaque neste dado. Entre os 7 alertas extremos, 4 ficaram concentrados em Guarujá, cidade litorânea, onde a gente vem vendo os estragos causados pela chuva neste verão. Também tiveram acionamentos em Montemor, Jacareí, também em Campinas. Vale a gente relembrar que o Cell Broadcast é aquele que é acionado, uma mensagem enviado para todo mundo que tem acesso ao sinal de 4G e 5G. A tela do celular fica pausada, travada numa mensagem e há também um sinal sonoro. A gente está neste momento, como mencionei, aqui no ABC Paulista, onde teve acionamento do alerta ontem. Vou conversar agora com a porta-voz da Defesa Civil, a Lidiane Lenarduzzi, capitão da Defesa Civil. Poderia falar um pouquinho para a gente, capitão, sobre qual vem sendo a experiência da Defesa Civil com esse alerta e especificamente sobre esse que foi acionado para a região aqui ontem? A experiência da Defesa Civil tem sido muito produtiva. Nós temos retornos, onde as pessoas comunicam a gente que iriam se deslocar e depois do alerta da Defesa Civil resolveram permanecer nas suas residências, ou iam sair do serviço, ou iam acessar as vias públicas e acabaram permanecendo para a sua segurança de maneira preventiva e acabaram se resguardando desse evento, A grande maioria dos eventos que a gente tem são pessoas que deslocariam em locais que eles não têm conhecimento, não são moradores daquela região e acabaram se vitimando. Então a gente tem essa resposta bem positiva da população que reside naquele local e que obedecem às regras de acionamento quando a gente envia o alerta. Perfeito, Lidiara. E falando especificamente sobre a característica dessa nova ferramenta, já existia um acionamento via SMS e WhatsApp. A sensação é de que há mais eficácia com esse aviso, com este sinal sonoro combinado com a trava na tela do celular? Exatamente. Os nossos alertas eles são gradativos. O 4099 ele exigia que as pessoas se cadastrassem preventivamente. Então, previamente, elas tinham que enviar o CEP. Os novos alertas não. São de acordo com o polígono, onde os telefones são localizados, indiferente se forem moradores, são pessoas que são frequentadores eventuais daquela região. Então, tendo a tecnologia no celular, ele vai receber indiferente de cadastro ou não, indiferente de solicitação ou não desse cadastro. E aí a diferença que a gente tem, gradativo, saindo do 4099, que é esse alerta, seria só SMS, ele não tem o acionamento sonoro, ele depende desse cadastro. Então, a gente vem para o alerta extremo, o alerta severo, que são alertas emitidos nesses parâmetros que a Defesa Civil colocou, em graus muito mais elevados de emergência e de urgência. Perfeito, capitão. E um pouquinho antes da gente falar sobre a situação que a gente tem aqui no ABC Paulista, queria te perguntar especificamente sobre esse dado dos alertas extremos. A gente tem 4 concentrados em Guarujá. Pode falar um pouquinho mais sobre a situação da cidade litorânea? Exatamente. Ontem no Guarujá a gente teve inclusive o acionamento das sirenes. O Guarujá já era uma preocupação, ele tem alguns eventos já registrados anteriormente de deslizamento. Então nós temos áreas de risco bem monitoradas e cadastradas no Guarujá. E esse monitoramento ele vem mais preciso e voltado para o Guarujá quando tem essa incidência. Ontem nós tivemos o acionamento inclusive da sirene, e existe um plano de contingência já para destinar as pessoas do Guarujá para os abrigos. Então já tem toda uma estrutura de prevenção estabelecida lá para que a gente possa atuar na resposta quando a gente emite esse alerta, porque de nada adianta a gente emitir o alerta se a população local não sabe aonde se dirigir, não sabe como se comportar. Então todo o monitoramento já é feito voltado devido à característica daquela região litorânea que a gente já conhece.
Perfeito. E agora falando um pouquinho mais sobre a situação que a gente tem aqui no ABC Paulista, mais cedo a gente mostrava na CNN a situação de algumas casas que foram atingidas em São Bernardo, agora a gente está aqui em Diadema. Pode falar um pouquinho mais sobre como tem sido esse trabalho de atenção à população que foi atingida por essa chuva, inclusive um trabalho conjunto com a prefeitura aqui de Diadema? Exatamente, a prefeitura ela mapeou quais foram as residências que foram atingidas, então teve todo um acionamento da assistência social do município que visitou essas residências, localizou as famílias, identificou e verificou qual a real necessidade. Identificando essa necessidade, eles acionaram a Defesa Civil Estadual e a gente entrou com suporte para eles, então destinamos para cá cesta básica, kit limpeza, kit dormitório, que é colchão, travesseiro, cobertor, para que eles possam dar uma resposta para essas pessoas atingidas, para essas famílias atingidas, para que eles possam pelo menos ter o retorno da normalidade mais adequado nesse momento que eles estão se encontrando hoje. Perfeito. E agora o nosso cinegrafista, o Djalma Sena, vai mostrar um processo que está acontecendo aqui. As pessoas vêm ao CRAS da região para fazer a retirada de alguns suprimentos. Você pode falar um pouquinho sobre como vem acontecendo esse procedimento exatamente aqui, com essa retirada dos suprimentos? Exatamente. Com essa identificação da assistência social, foram identificadas as famílias que tiveram necessidade e de maneira mais eficaz, todas as famílias que estão vindo retirar aqui no CRAS são famílias que realmente necessitam do apoio da Defesa Civil e da assistência social. Então, eles visitaram as residências, identificaram quais as famílias, quais as residências que foram atingidas e agora eles estão convocando exatamente essas famílias para que venham retirar o material aqui, para que a gente evite pessoas oportunistas, evite pessoas que realmente não foram danificadas, residências, famílias que não foram atingidas, de vir utilizar os bens disponibilizados, causando prejuízo para as pessoas que realmente precisam, Perfeito. A gente teve aqui no ABC Paulista, a gente comentava mais cedo alguns dados, uma situação com realmente muita concentração de chuvas, não é mesmo, capitão? A gente teve, por exemplo, em Diadema, concentração de chuva para mais de 20 dias, Santo André também concentração para mais de 20 dias. A gente sabe que esse é um período em que há realmente muita concentração de chuvas. Para a gente finalizar, queria entender contigo, foram 151 alertas até agora do Cell Broadcast. A tendência é de que daqui para frente a gente tenha menos acionamentos? A gente começa a terminar o período de chuva, e começa a vir o período de estiagem, o período mais seco. Então, a tendência, sim, é diminuir essa incidência de alertas, mas a gente também está monitorando, nós continuamos monitorando. A gente tem a questão da estiagem, que 2024 foi um ano bem difícil, para todo o interior do estado. Então, a gente continua monitorando e, havendo a necessidade, a gente vai emitir os alertas, a gente vai continuar emitindo esses alertas. Mas a tendência é, com a questão da estiagem entrando, vindo o inverno, o outono e inverno, a tendência é diminuir esses alertas. Perfeito. A capitão da Defesa Civil, Lidiara Lenarduzzi, atualiza a situação do atendimento aqui no ABC Paulista a essas pessoas que foram atingidas pelas chuvas. Volto com você, Débora.